Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre validade do novo Código Florestal. Plenário também decide que condenado não fica livre do pagamento de multa, mesmo após receber indulto do presidente da República. Delegado Fernando Segovia é o novo diretor-geral da Polícia Federal. Mandados judiciais são cumpridos em 3 estados em operação contra fraudes no Enem e em concursos públicos. Mais de 100 processos envolvendo crimes dolosos contra a vida devem ser julgados em Alagoas durante o mês nacional do júri. E as regras para legalizar casamentos entre brasileiro e estrangeiro. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Operação de combate a fraudes ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é realizada em 3 estados da região Nordeste. Segundo as investigações, integrantes de uma quadrilha transmitiam as respostas corretas aos candidatos que pagavam pelo resultado. Uma vaga para a medicina, por exemplo, chegava a custar R$100 mil. Enquanto uns se dedicam aos estudos para passar em concursos públicos ou em processos seletivos para cursos em universidades, há quem pague para garantir uma vaga em cargos públicos ou em cursos superiores por meio do Enem. Para combater a fraude, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Adinamia. O nome da ação faz menção à fraqueza, no caso, falta de força moral, daqueles que de forma fraudulenta tentaram burlar a concorrência de vagas em processos seletivos. Foram cumpridos 36 mandados, sendo 21 de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 11 de condução coercitiva nos estados do Ceará, Paraíba e Piauí. De acordo com a investigação, o curso de medicina é o principal alvo das fraudes e também o mais caro. O candidato chegava a pagar em torno de R$90 mil por uma vaga. Metade do valor era acertada antes da prova e a outra parte depois de garantida a aprovação. Para o esquema dar certo, os envolvidos retiravam antecipadamente os lacres para acesso às provas do Enem ou então, por meio de um ponto eletrônico, transmitiam os gabaritos aos candidatos. As penas previstas para quem cometeu a fraude podem chegar a 4 anos de prisão. E o Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelas provas, reabra o prazo para que candidatos que tiveram que pagar a inscrição após ter isenção de taxa negada possam recorrer da decisão. Na ação civil pública, com pedido de liminar, o órgão defende que, caso o recurso do candidato seja aceito, o INEP devolva o valor de R$ 82 pago pelo estudante. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre o novo Código Florestal. O pedido de vista da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, suspendeu o julgamento de 5 ações em que se discute a validade do novo Código Florestal. Os ministros estão analisando vários pontos da lei. Até agora, apenas o relator, ministro Luiz Fux, votou. Ele entendeu ser inconstitucional um dos trechos mais polêmicos da lei, que concedeu anistia a desmatadores. O novo Código Florestal livrou de multas e acusações criminais proprietários rurais que devastaram irregularmente áreas de preservação em suas terras antes de 22 de julho de 2008. Ao isentar os causadores de danos ambientais da obrigação de reparar o dano, sem que seja exigida a demonstração de qualquer circunstância que signifique impedimento para o cumprimento deste dever, verifica-se patente a violação ao artigo 225, parágrafo 1º, 3º e 4º e do artigo 186 da Constituição Federal. Não encontrei justificativa racional para o marco temporal apresentado pelo legislador. Ainda durante a sessão, os ministros negaram recurso do ex-tesoureiro do extinto Partido Liberal, Jacinto Lamas, condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos de prisão na ação penal 470, mais conhecida como mensalão. Em 2015, ele recebeu o indulto, ou seja, o perdão da pena de prisão. Agora, ele queria estender o perdão também à pena de multa. Jacinto
Bento Lamas foi condenado ao pagamento de R$370 mil. Mas os ministros entenderam que a multa deve ser paga, mesmo após a concessão do indulto. A condição inicial para que pudesse o recorrente ter o indulto é exatamente aquela que agora ele quer negar a cumprir. Foi ele, recorrente, que voluntariamente aderiu a essa nova obrigação com a Fazenda Pública, com a celebração desse pacto com a Fazenda Pública, de um parcelamento, aderiu para que pudesse ter um benefício, e esse benefício foi a progressão e, consequentemente, a aplicação do indulto, e agora quer, recorrente, ele quer simplesmente negar a continuidade desse pagamento. Em sessão extraordinária realizada pela manhã, o plenário do STF derrubou a regra que garantia exclusividade às agências brasileiras na prestação de serviços de publicidade para TVs por assinatura. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que as agências de publicidade brasileiras não precisam de reserva de mercado para atuar na programação comercial de TVs por assinatura. A discriminação aqui não tem um fator legítimo de diferenciação, porque constitui, então, uma impossibilidade de se ter, a não ser por via de uma empresa brasileira, a aquisição de conteúdos publicitários, sendo que as nossas empresas de publicidade estão entre as melhores do mundo e os seus conteúdos, portanto, não gozam de nenhuma diferenciação que fizesse possível que o fator de discriminação pudesse ser considerado coerente com o que a Constituição estabelece. Estavam sendo analisadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, que questionavam dispositivos do marco regulatório da TV por assinatura. O julgamento, iniciado em 2015, foi retomado hoje com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele também considerou inconstitucional um dos artigos da lei, que garante reserva de mercado publicitário às agências brasileiras na produção de conteúdo destinado à TV paga. Para o ministro, essa medida viola o princípio da isonomia. O tratamento privilegiado dispensado à produção audiovisual brasileira de espaço qualificado tem como fundamento a necessidade de se criar uma demanda mínima potencial para esses produtos, com o fito de viabilizar o desenvolvimento de nossa produção audiovisual nacional, sobretudo aquela oriunda de produtoras independentes. Portanto, as chamadas cotas de programação nacional consistem na instituição de tratamento jurídico normativo desigual, com o fito de corrigir uma situação de desigualdade fática e econômica de mercado, que caracteriza exatamente o mercado de audiovisual brasileiro. Já no caso específico do artigo 25, no entanto, que trata do mercado de conteúdo publicitário, não se observa cenário de acentuada desvantagem entre agências nacionais e estrangeiras. A Polícia Federal tem novo diretor-geral, é o delegado Fernando Segovia. Com 22 anos de carreira, ele foi superintendente da PF no Maranhão, adido policial na África do Sul, que atuava na área de inteligência. Ele substitui Leandro Daiello, que estava no comando da instituição desde 2011, onde se destacou na cobertura de grandes eventos e principalmente com a Operação Lava Jato. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mais de 100 processos envolvendo crimes dolosos contra a vida devem ser julgados em Alagoas durante o mês nacional do júri. A gente volta já já. Mais de 100 processos de crimes dolosos contra a vida devem ser julgados em Alagoas durante o mês nacional do júri. Durante o mês de novembro, o Poder Judiciário de Alagoas participa do Mês Nacional do Júri. A ação, promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, visa dar mais celeridade aos julgamentos de processos de crimes dolosos contra a vida. Aqui no estado, 133 processos serão levados a júri popular durante todo o mês de novembro. O CNJ estipulou que o mês de novembro seria o mês de júri, onde poderia ser levado o maior número possível de casos de julgamento e assim a sociedade, tanto aqui alagoana como a sociedade brasileira, ter a certeza de que os processos não estão parados, eles estão sendo julgados
e poder ver também o resultado desses julgamentos. A sociedade precisa saber que os crimes não estão parados. Os crimes estão sendo apreciados, os crimes estão sendo julgados e os crimes estão tendo a repercussão. E para ver se tentamos com isso também tentar inibir um pouco a prática do crime, mostrar às pessoas que o crime não compensa. O Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula que consolida a jurisprudência sobre o direito de estudantes quando o curso não é reconhecido pelo MEC. O enunciado da súmula 595 diz que a faculdade que oferece curso que não é reconhecido pelo Ministério da Educação, mas deixa de informar claramente a circunstância ao aluno, deve responder objetivamente pelos danos causados. Com a súmula, o STJ deixa claro que essas instituições de ensino superior estão sujeitas a possíveis pedidos de indenização por danos materiais e morais. Um dos casos julgados pelo STJ que definiu a súmula 595 foi de uma aluna que pediu indenização por danos morais e materiais depois que concluiu um curso de mestrado, mas não conseguiu pegar o diploma. O curso de Administração de Serviços de Saúde não atingiu os requisitos mínimos do MEC e a instituição de ensino foi impedida de conferir o título de mestre à estudante. No processo, a faculdade conseguiu provar que havia informado a aluna que o curso ainda estava em fase de credenciamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu a instituição, mas no STJ, os ministros da 4ª turma concluíram pela responsabilidade civil do centro de ensino. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, relator original do recurso, entendeu que os serviços prestados foram inadequados à obtenção do título de mestre. Por isso, condenou a faculdade a devolver todo o valor das mensalidades, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25 mil. Este advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde pela reparação do dano causado pelo serviço prestado, ainda que não haja culpa. A gente entende que há aí, na linha de entendimento do STJ até, uma prestação de serviço defeituosa ou com informação falha. O consumidor deve ser indenizado tanto por esse prejuízo, independentemente da comprovação de culpa, que é a chamada responsabilidade objetiva, que está incorporada no texto dessa nova súmula. O advogado também faz um alerta e dá dicas para que alunos evitem transtornos ao se matricularem em uma universidade. No site do MEC você pode consultar qual é a instituição e quais são os cursos presenciais e à distância que ela pode oferecer. E lá no MEC também você consegue enxergar se aquele curso está em processo de reconhecimento ou se o reconhecimento já existe, ou aliás, se não existe sequer um pedido de reconhecimento. O Tribunal Superior do Trabalho anula a cláusula que proibia a diferença salarial entre empregados com o mesmo tempo de serviço. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul já havia negado o pedido do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sarandi, por entender que a cláusula que proibia a diferença de salários entre empregados com o mesmo tempo de serviço envolvia assunto já regulado por lei. Assim, só seria possível haver mudança se houvesse um acordo entre as partes. O caso chegou à Alta Corte Trabalhista depois que o sindicato recorreu, afirmando que a cláusula deveria ser mantida para evitar tratamento discriminatório entre os trabalhadores. Na sessão de dissídios coletivos do TST, os ministros julgaram o caso com base na consolidação das leis do trabalho. O artigo 461 da CLT diz que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. O parágrafo 1º do mesmo artigo detalha ainda que trabalho de igual valor será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. A relatora do caso na SDC, ministra Kátia Magalhães Arruda, concluiu que a CLT é mais benéfica ao trabalhador do que a cláusula defendida pelo sindicato. Ao ler a cláusula, ele garante uma certa igualdade, equiparação e, no fim, diz de empregados que prestem serviço ao mesmo empregador, exercendo função idêntica e com o mesmo tempo de serviço.
No entanto, a CLT, ela dá até 2 anos de diferença. Por unanimidade, os ministros da SDC negaram o recurso do sindicato, mantendo a anulação da cláusula que previa mesmo tempo de serviço para a equiparação de salário. O Tribunal Superior Eleitoral realiza nesta quinta-feira, às 11 da manhã, uma audiência pública sobre a fiscalização do tempo de candidatos no rádio e na televisão. O objetivo do debate é discutir com a sociedade maneiras de evitar ilegalidades ou abusos na exposição de candidatos, sem deixar de garantir o pluralismo político. Um dos temas que devem ser abordados é a necessidade ou não da criação de um órgão estatal para controlar a programação das emissoras. Devem participar da audiência pública o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, o ouvidor do TSE e representantes de emissoras e organizações não governamentais, além do governador do Maranhão, Flávio Dino, e do jurista francês, Philippe Rivot. A lei que institui a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A campanha terá foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS e será constituída de um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento da doença. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Veja as regras para legalizar casamentos entre brasileiro e estrangeiro. A gente volta já já. Uma bancária demitida por se recusar a pagar saque indevido de um cheque com assinatura falsificada vai ser indenizada pelo banco. A bancária afirmou que deixou a validação dos envelopes de depósito dos caixas eletrônicos aos cuidados do gerente enquanto ela desempenhava outra função. No dia seguinte, um cliente reclamou de um desconto no valor de R$25 mil de um cheque não emitido por ele. A operação foi feita com registro do gerente e a assinatura era falsa. A bancária então foi orientada a fazer um empréstimo para cobrir o valor. Ela se negou e foi demitida. Aqui no TST, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a conduta descrita pelo TRT da 8ª região deixou claro que o banco agiu com abuso de poder. A turma negou o recurso do banco, mantendo a decisão de segunda instância, que condenou o Bradesco a indenizar a trabalhadora em R$100 mil. Ainda cabe recurso. O 6º lote de restituição do Imposto de Renda a Pessoas Físicas, liberado hoje para consultas, vai incluir restituições pendentes de 2008 a 2016. O dinheiro tão esperado é de contribuintes que caíram na malha fina da Receita Federal, na maioria das vezes porque esqueceram de declarar algum rendimento tributável. Esté se aposentou em 2015, mas continuou trabalhando. Como era uma condição diferente da qual estava acostumada, ela acabou não se lembrando de informar o benefício na declaração. Eu fiquei muito preocupada, né, com a cabeça quente, sem saber o que era, que pendência era essa, o que eu precisava fazer. Relemos novamente o que eu tinha declarado, o que tinha feito. E até o momento eu e minha contadora não encontramos nada. Fui lá, somente nesse momento é que vi que era esquecimento. E fica até chato, porque dá a entender de que eu estava me eximindo de declarar um ganho desses, né? Mas não foi por, não sei, esquecimento mesmo. O imposto de renda é um tributo a ser declarado por pessoa física e jurídica todos os anos ao governo. Deve fazer a declaração obrigatoriamente a pessoa física residente no Brasil no ano base e que recebeu rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40 mil. Quem teve ganho de capital ou alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, deve declarar o montante à Receita. Quem tiver propriedade de valor total superior a R$ 300 mil ou recebeu mais de R$ 142.798,50 por atividade rural, também deve declarar. O contribuinte cai na malha fina, geralmente por alguma inconsistência na declaração que foi realizada. E ele é notificado para apresentar comprovações de que a sua declaração ela estava correta. A notificação é feita pela Receita.
Caso o contribuinte não faça a correção e comprovação das informações, pode parar na malha fina e sofrer sanções. O contribuinte vai receber uma notificação para apresentar as comprovações. Caso ele não consiga comprovar ou a Receita Federal não aceite os documentos que ele apresentou, vai ser lavrado um auto de infração e ele vai ser notificado ao fazer o pagamento do imposto devido e eventuais multas. Pode ser a multa de 75% e pode ser até uma multa de 150%, caso seja comprovada a má-fé, né, do contribuinte. A Receita Federal tem 5 anos para fiscalizar se foi correta ou não a declaração. E a Receita Federal tem também esse prazo de 5 anos para lançar qualquer tributo adicional. No ano passado, 771 mil declarações caíram na malha fina por inconsistências nas informações prestadas. Segundo a Receita, a maior parte das declarações retidas apresentava omissão de rendimentos e problemas nos dados de despesas médicas. Para não cair em erro mais uma vez, Esther conta agora com a ajuda de um contador. Eu acho difícil que você tem que declarar, como tem que declarar, como entrar, como achar, as fontes pagadoras, né? Eu acho complicado, sim. Legalizar casamento entre brasileiro e estrangeiro exige documentos e procedimentos específicos, além de trâmite jurídico nos dois países. A brasileira e o italiano contam que se conheceram em um curso de balé na Alemanha. Apesar da distância de 9.000 quilômetros entre o Brasil e a Itália, eles resolveram namorar e em pouco tempo já estavam planejando o casamento. A cerimônia foi realizada em Brasília, uma exigência da noiva. Eu optei por casar aqui porque justamente eu conhecia exatamente como seria toda a questão do casamento, da cerimônia, da recepção, então eu me senti mais segura aqui do que casando na Itália. Além de se preocupar com os detalhes da cerimônia, para ter validade jurídica, os noivos também tiveram que registrar a união nos dois países. Procedimento que requer atenção, segundo o noivo. Bem mais burocrático, eu acredito também que os italianos gostam mais de burocracia. Cada documento é mais demorado de ser obtido, precisa de mais verificações, então mais demorado. A exigência faz parte da legislação brasileira prevista no Código Civil e no Estatuto do Estrangeiro. Para que o casamento passe a ter validade também no Brasil e surta os efeitos jurídicos do casamento, é importante, é necessário, se faz necessário, é imprescindível que seja feito o registro perante o consulado do país onde a pessoa celebrou o casamento e, posteriormente, o registro também no cartório civil do Brasil, ou no local onde o brasileiro volte para residir, aqui no Brasil, e aí tem um prazo legal que são de 180 dias, ou no registro civil do Distrito Federal. O procedimento para a pessoa estrangeira pode ser feito na embaixada correspondente com a nacionalidade. Para isso, é necessário apresentar passaporte original com visto válido, mesmo que seja como turista, comprovante de endereço, declaração de estado civil, certidão de nascimento quando solteiro ou certidão de divórcio ou certidão de óbito do cônjuge falecido, quando viúvo, além de documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF. Outro detalhe é que a legislação brasileira determina que todos os documentos da pessoa estrangeira sejam legalizados aqui no Brasil. O procedimento é feito pelo consulado e registrado em cartório de registro civil. Esta advogada explica que o registro no civil não garante a naturalização do estrangeiro e nem permissão para morar no país do cônjuge. Se esse for o objetivo, é necessário um outro trâmite jurídico. O casamento por si só não é capaz de naturalizar o estrangeiro no Brasil. Se a pessoa, o brasileiro, casar com o estrangeiro com isso quiser buscar a sua naturalização, o que ele tem é uma redução do prazo de moradia no Brasil. Se ele tem numa situação de um estrangeiro normal que não tivesse um casamento, ele precisaria residir no país de forma contínua por pelo menos 4 anos. No caso de ter um casamento com um brasileiro, esse prazo ele se reduz para 1 ano. Então, a partir desse momento, de 1 ano, ele já pode buscar a sua naturalização no país. E uma última notícia. O Ministério Público Federal no Distrito Federal denunciou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por supostos crimes investigados na Operação Zelotes.
Outras 13 pessoas também foram denunciadas. Se a denúncia for aceita pela Justiça, os acusados vão responder por corrupção, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. A Operação Zelotes investiga pagamentos de propina a conselheiros do CARF e outros servidores públicos para que multas aplicadas a empresas fossem reduzidas ou anuladas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.